Bem-vindos ao Coffee Break Computer World CIO de hoje. Eu estou com o Nuno Asher, ele é o diretor-geral da WinSig, uma empresa especializada em ERP, que tem primado por, nesta fase importantíssima da transformação digital das empresas, em ajudar, acima de tudo, as empresas, independentemente do seu setor, a otimizar processos. Nuno, bom dia. Muito obrigado por esta conversa. Esta otimização de processos, que é muito importante neste processo e nesta caminhada longa que as empresas têm na sua transformação digital ou na digitalização desses seus processos, tem tido, por parte da WinSig, algum sucesso, pelo aquilo que me tem dado a observar. Eu quase que lhe perguntava diretamente, tem sido muito difícil, o tecido empresarial português ainda resiste ou já estamos na fase em que as empresas de facto se convenceram de que sem essa otimização de processos não conseguem fazer a transformação digital? Olá, bom dia, obrigado João por este convite. O desafio persiste, eu acho que tem vindo a melhorar ao longo do tempo, temos vindo a assistir a novos gestores com um nível de formação diferente e que percebem melhor este tema da importância da melhoria de processos, com a ajuda depois de ferramentas digitais para de facto fazerem um processo bem sucedido de transformação digital, mas dependendo dos setores, há setores onde ainda há maior resistência, ou vamos dizer, um maior atraso nesta percepção da importância da melhoria de processos. E, portanto, há também um histórico nas empresas, e o mudar processos implica mudar hábitos, e os hábitos são algo que o ser humano naturalmente tem e que tem alguma dificuldade em alterá-los ou em abandonar a forma anterior e adotar um novo processo, uma nova prática e trabalhar de forma diferente. Portanto, essa resistência, digamos assim, à mudança existe sempre, mas de facto nós temos sentido uma melhoria ao longo destes últimos anos, e essa resistência eu diria que tem diminuído, mas ainda há muito trabalho a fazer. A vossa experiência é ampla no que diz respeito aos mais variados setores, como diria aí, e que é normal, existem setores que estão mais avançados ou mais atrasados, ou mais resistentes ou menos resistentes. Eu perguntaria quais são os setores que estão mais sensibilizados e que têm dado menos trabalho. Quando eu digo menos trabalho, é na operação de perceberem que é vital para o funcionamento das suas empresas esta transformação digital e esta otimização de processos. Há alguns setores que já estão mais sensíveis e definitivamente convencidos de que sem esse processo não vão conseguir vencer lá na frente? Eu diria que nós trabalhamos sobretudo em 5 setores, portanto, comércio por grosso, retalho, empresas de serviços, indústria e construção civil, portanto, são as 5 áreas onde nós atuamos maioritariamente. Eu daria como exemplo o comércio por grosso, como um setor em que a transição digital aconteceu muito também por força das grandes superfícies, das grandes cadeias de retalho nacionais, que forçaram, por exemplo, a utilização do EDI, já há uns anos esta parte, na comunicação com os seus fornecedores. Isto levou a que os seus fornecedores, que muitas vezes são PMEs, nossos clientes, tiveram de adotar, digamos, boas práticas no sentido de receberem as encomendas eletronicamente, enviarem as guias de transporte eletronicamente e, portanto, haver um processo de transacional já muito digital. E isso, claro, que ajuda neste caso, é uma força de mercado, neste caso é uma adoção obrigatória deste tipo de tecnologias, forçada, neste caso, pelos grandes clientes. Mais recentemente, nós tivemos a administração pública a obrigar a utilização da fatura eletrónica para as empresas que trabalham com a administração pública. Isto também são momentos que obrigam as empresas a mexerem nos seus processos e a utilizarem algo que já vinha de trás, já tinha sido legislado, mas que efetivamente continuávamos a ver muita fatura a ser emitida em papel, e que com esta obrigatoriedade
por parte de quem fornece à administração pública, veio também provocar uma adoção mais generalizada da fatura eletrónica, e agora eu penso que o passo seguinte que falta é as próprias empresas, na troca de informação entre elas, portanto o B2B, passarem também a enviar a fatura num formato estruturado. Portanto, não apenas o PDF assinado, mas também aproveitando o formato do Estado, que é o SIUS, tem um nome um bocadinho estranho, que é o SIUS-PT, mas no fundo aproveitando esse formato, no fundo é um formato estruturado de dados para a emissão de documentos, passarem a transacionar entre si, utilizando esse formato como uma forma standard de troca de informação. Porque se pensarmos hoje em dia, João, que é uma coisa que me deixa sempre triste, digamos assim, é termos todas as empresas hoje em dia têm um ERP certificado, independentemente da sua dimensão. Todos esses ERPs hoje em dia estão preparados para gerar as faturas neste formato, por causa da obrigatoriedade para a gestão pública. E depois as empresas, entre elas, ainda estão a trocar PDFs por e-mail, e que não faz sentido. Porque isto agiliza depois muito quem recebe este documento, poder tratá-lo de forma eletrónica e de forma automática. E lá está, em vez de eu ter o processo antigo, ter o papel impresso, e depois se eu quiser extrair o conteúdo do papel ou do PDF, tenho que ir fazer um processo de OCR complicado, moroso, caro. Já se eu receber um fecheiro, tem o conteúdo do documento, eu posso logo dar aqui um passo adicional no sentido de melhorar o meu processo, neste caso, neste exemplo que estamos a falar, de registro de compras, e automatizar a entrada no meu sistema de todas as compras que eu efetuo no mercado. E, portanto, isto dá logo permite um salto em termos de produtividade imenso, Claro. e eu acho que este é o grande desafio das PMEs portuguesas, é de facto melhorar a produtividade, porque eu tenho a certeza que os salários vão continuar a crescer, vai continuar a haver falta de recursos na maior parte das atividades, e temos tido este feedback por parte dos nossos clientes, independentemente do seu setor de atividade. Portanto, vai continuar a haver uma pressão forte para crescimento salarial, e eu acho que isto vai provocar uma obrigatoriedade de melhorar processos, digitalizar processos para as empresas se manterem competitivas no futuro. É um pouco em tom provocatório, da minha parte, não da sua, mas sem querer complicar os seus relacionamentos com os parceiros, a minha pergunta é, daquilo que acabou fica claro que nessa troca de informações das empresas, aqui um parceiro essencial são os contabilistas. Como é que esta função, estes parceiros de negócio, também estão a olhar? Eu tenho sentido que há uma colaboração, ou ainda há nos contabilistas alguns que este processo da comunicação mais ágil ainda é para eles uma dificuldade? Sim, claramente que temos, eu diria aqui, dois mundos diferentes. Temos, eu diria, o contabilista tradicional, que ainda está habituado e agarrado ao papel e à contabilização do documento e ao arquivo do documento na pastinha respectiva. E depois temos uma nova geração que já muito mais acostumada ao trabalhar com o digital, e que o trabalho remoto também não tem qualquer problema. Eu costumo dar o exemplo da própria WinSig, em que o gabinete de contabilidade trabalha connosco, o nosso contabilista até normalmente está em Barcelona, porque foi para lá viver já há uns anos, e ele remotamente faz todo o processo de integração contabilística, de fechos mensais, de apuramento de impostos, no meu sistema contabilístico, que é algo que eu também sempre tenho defendido ao longo dos anos para as PMEs, que é, independentemente de terem um contabilista externo, visto que a maior parte delas não tem dimensão nem faz sentido ter um contabilista próprio, terem o seu sistema de software com a sua contabilidade sob o seu controle. Porque a informação tem muito valor, e hoje estamos com o contabilista A, amanhã podemos querer ter o contabilista B, e se nós tivermos os dados connosco, essa informação tem muito valor e permite-nos esta flexibilidade. E até para obter informação, João, não tem que estar a pedir ao contabilista. Claro. Eu vou ao sistema diretamente e temos nos mapas a informação. Exatamente. Eu quando perguntei foi exatamente porque me parece que é essencial que os contabilistas aqui, até das empresas que precisam de se transformar
e precisam desta agilidade, a confiança, e como falávamos no tecido empresarial português médio, a confiança no contabilista, na maior parte dos casos, é cega. E, portanto, se calhar seria interessante olharmos para os contabilistas como que será umas lebres, uns pioneiros em ajudar a desmaterializar este conservadorismo que ainda É existe verdade. em algumas empresas. Mudando de tema, a PHC tem sido o software onde operam e que sei que estão extremamente satisfeitos e que têm, a minha pergunta aqui será, o crescimento que a PHC tem tido nestes últimos anos enquanto empresa, enquanto software, em termos nacionais e até alguma visibilidade internacional, tem sido para vocês importantíssimo. Claro, porque nós decidimos desde o início ser especialistas e, portanto, ao contrário do que muitas vezes acontece, em que há alguma tendência no nosso mercado, as empresas querem fazer tudo e querem desde a área de sistemas, a segurança, a digitalização de dados, os ERPs, enfim, e ter um portfólio muito alargado, nós desde o início decidimos, vamos fazer pouco, ter foco, mas aquilo que fazemos temos que fazer bem feito. E nesse aspecto focámos desde o início exclusivamente no software PHC e, portanto, temos acompanhado a evolução da própria software house, que nos tem permitido também crescer, sobretudo porquê? Porque tem duas coisas que eu acho que são muito importantes. Uma é, eles próprios são portugueses, estão muito atentos a tudo o que são as alterações legais e legislativas em Portugal e que têm sido inúmeras nos últimos anos, desde o tema toda a faturação eletrónica, mais especificamente a certificação das séries, toda aquela parte salarial, quando foi o Covid, aquelas alterações sucessivas que foram aparecendo ao longo de meses, tudo isso leva a... Quase dava para uma outra conversa, não é? A chamada instabilidade da regra fiscal que muitos investidores internacionais se queixam no nosso país, mas faz parte. E é verdade, mas aí, comparando daquilo que eu conheço do mercado, o tempo de resposta, a capacidade de resposta de uma software house local como a PHC versus internacionais, eu aí não tenho dúvidas que de facto essa capacidade existe e normalmente é bastante mais rápida e esses sistemas e essa adaptação é mais simples. Depois, em paralelo, tem uma framework que nos permite customizar o software, que é um palavrão no fundo para uma ferramenta que a PHC tem dentro do seu produto, que nos permite customizar e adaptar à realidade do cliente sem perder, no entanto, as evoluções da versão base, que é mantida pela PHC, e que cada vez que estas alterações, estávamos aqui os dois a falar, legais e fiscais, é a PHC que trata disso, nós o que tratamos é da customização mais refinada para a realidade do cliente. Portanto, eu acho que para o segmento a que nós nos dedicamos, que são PMEs portuguesas, tipicamente no segmento onde nós andamos, faturam entre 2 e 50 milhões de euros. É esse, digamos, o nicho, que é o nosso foco principal. Eu acho que é um produto bastante adequado, uma relação qualidade-preço que eu considero bastante positiva e, portanto, é evidente que temos beneficiado, digamos assim, do crescimento da própria PHC, do aumento da visibilidade da PHC. Também acho que eles fizeram um excelente trabalho nos últimos anos em termos de marketing e de divulgação da sua própria marca e da sua própria empresa. E isso, naturalmente, tem-nos ajudado a manter um certo nível de crescimento. Nuno, muito obrigado por esta conversa. É importante que quem nos ouve perceba isto mesmo, ou seja, não há transformação digital sem a automatização dos processos, sem reformular os processos e sem olharmos para o ERP de cada empresa e todas as partes são essenciais, desde quem opera administrativamente, passando pelo gestor financeiro até ao contabilista. Exatamente. E sem a equipa completa não é preciso fazer esta automação de processos e não é possível fazer, acima de tudo, a transformação digital. Nuno, muito obrigado.